O tema desta pregação, desta mensagem é haja luz. Vai haja luz. Tem profeta aqui nesta noite? Levante a sua mão e diga haja luz. Aleluia, aleluia. Haja luz. Haja luz. Olha, eu dei tempo para você achar aí. Se não achar Gênesis 1:1, meu irmão, é porque o negócio tá brabo, hein? Não vou nem perguntar, né? Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia. Primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro versículo da Bíblia. Aqueles que desejam começar a ler a Bíblia vão ter que passar por aqui. Diz assim o texto sagrado. No princípio, Bereshit. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Diga comigo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Criou o quê? Céus e a terra. Ok. 2. Era a terra sem forma e vazia. A terra era o quê? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, Ruach Hashem, o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se movia, Merachefet, se movia, ele pairava, Merachefet, sobre as águas. E disse Deus, Veiamor Elohim, disse Deus, Vaiar-or, haja luz. Haja luz, Vaiar-or, luz, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, tov. Deus viu que a luz era tov, era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E assim passaram a tarde e a manhã do primeiro dia. Amém? O livro de Gênesis possui esse nome porque Gênesis, no grego, genese quer dizer começo, início. Gênesis, início. Em hebraico, esse mesmo livro chama-se Bereshit, começo, porque é a primeira palavra que aparece no livro, no começo, Bereshit. E é um dos livros mais importantes da Bíblia, se não talvez o mais importante. Porque tem algumas peculiaridades desse livro. Dá um pouquinho de retorno, eu não estou conseguindo me ouvir, aí eu tenho que gritar e aí fica muito ruim. Por favor, querido. Algumas características do livro de Gênesis, por exemplo, é que ele, de todos os livros, é o que tem a história mais condensada. Milhares de anos nesses 52 capítulos. Outra coisa é que se nós não tivéssemos os livros de Gênesis, tivesse toda a Bíblia, Êxodo, Levítico, Número, tudo, até Apocalipse. Mas se nós não tivéssemos Gênesis, nós íamos ficar numa incógnita muito grande. Nós íamos ficar sem respostas. Porque existem algumas coisas que só têm explicação se nós entendermos o livro de Gênesis. E outra coisa, hein? Quem gosta de estudar Apocalipse aí, você nunca vai entender Apocalipse se você não estudar Gênesis. Porque é o começo que explica o fim. Então, o livro trata de falar do início, né? A verdade é que as histórias mais conhecidas na Bíblia estão em Gênesis, porque ele explica a origem, explica como começou. Quando você entende a origem, quando você entende o começo, você entende por que o resultado. No texto que nós lemos especificamente, foram só 3 versículos, mas 3 versículos poderosos. Cronologicamente falando, há milhares de anos aqui nesses 3 versículos.
Nesses 3 versículos, Moisés, que foi o escritor do livro, Deus foi narrando, ele foi escrevendo. Moisés, nesses 3 versículos, ele começa a explicar para a gente como foi a criação do planeta, onde nós moramos. Como é que se deu o início de tudo, como é que foi criado todas as coisas. Ele vai nos explicando a origem. E liga esta origem a Deus. Não há margem para por um entendimento de que a coisa ocorreu espontaneamente ou naturalmente. Não é resultado de um processo evolutivo, mas a criação, tal como nós a entendemos, é resultado de uma ação volitiva, de um querer de um ser muito superior, e esse ser é Deus. Ele é a razão de tudo. Ele fez. E quando você faz algo, você faz com um propósito. Se você produz algo, você está produzindo com um objetivo. E assim ele fez. Com a Bíblia aberta ainda, que você não fechou, tenho certeza disso, nós vamos estudando o texto. E eu convido novamente a leitura. E eu vou lendo e explicando, Nesse ping-pong nós vamos seguir a mensagem hoje. Olha aí, ó, no princípio. Que princípio, pastor? Princípio de quem? Princípio de Deus? Não, Deus não tem princípio, irmãos. Como é que é, pastor? É isso mesmo que você ouviu. Deus não tem princípio, Deus não tem começo. Esse princípio aqui é no princípio do nosso tempo, da nossa história. Pastor, mas de onde vem Deus? Deus não vem de lugar nenhum, ele sempre esteve aqui. Ele não vem nem vai. As criancinhas perguntam isso, né? Quem é o pai de Deus? Não, Deus não tem pai. E de onde ele veio? Ele não veio de lugar nenhum, sempre esteve aqui. Deus é eterno. É essa a diferença do eterno para o imortal. O nosso espírito é imortal, ou seja, ele nunca morre, mas teve um começo. Teve um começo. Deus é eterno, só Deus é eterno. Por isso que a gente chama ele de o eterno. É o único eterno. Por quê? Porque ele não tem começo e nunca vai ter fim. E isso dá um nó na cabeça da gente. Porque nós estamos acostumados a lidar com coisas que têm começo e fim. Nós tivemos começo. Você sabe quando você começou a existir. Você tem a data do seu nascimento. Você sabe. Nós estamos lidando o tempo todo. Mas Deus, ele não tem começo, não tem origem. Ele sempre foi o que ele é. Já é assim sempre. Ficou claro isso, irmão? Eu aceito pela fé, pastor, mas é só assim que você aceita. Então, no nosso princípio, criou, bara. No hebraico é bara, criar. Criar, bara, mas é um bara especial, é um criar especial. Esse púlpito aqui foi criado, sim ou não? Alguém criou. Mas veio de onde antes? O que ele era antes de ser púlpito? Madeira. Então ele não criou, ele reformou. Ele tirou de algum lugar. A gente usa criou como força de expressão. Mas perceba que, na verdade, o que o artesão fez foi só pegar uma matéria e transformar em outra. Mas isso aqui já existia. Era uma árvore, que antes era uma outra coisa. E assim sucessivamente. Esse isopor veio de algum lugar, esse piso, e tudo que nos cerca, na verdade, vem de alguma outra coisa. Vocês estão entendendo? Não existe aquela famosa frase, na natureza nada se cria, tudo se recria. Bara não. Bara, esse bara aqui é exclusivo de Deus. Preste atenção nisso. Criar a partir do nada. Só Deus pode fazer. Criar do nada. Trazer do que não existe. Ele não reformou. Ele simplesmente fez vir de onde? Do nada, e passou a existir. Esse é o Deus que eu e você servimos. O Deus que faz surgir do nada. Por isso que Hebreus diz que pela fé entendemos que o mundo que existe veio daquilo que não existe. Criou Deus. Criou Deus o quê, irmãos? No texto que nós lemos. Ele trouxe do nada o quê? Os céus e a terra. Ponto. Os céus e a terra. Ok. Criou Deus o quê? Os céus. Ok.
Se você for lá para fora agora e olhar para cima, quantos céus você vê? Você fala assim, os céus estão bonitos hoje, né? Ah lá o avião nos céus. É assim que a gente fala? Quantos céus a gente vê? Um. Só tem um. Desde quando? Desde sempre. Só tem um céu. Por que na Bíblia diz os céus? Hal Shamaim, os céus. A gente só vê um, irmãos. Mas existe mais de um. É, pastor? É. Pelo menos 3 a gente sabe que existe. Pelo menos 3. Existem 3 céus, pastor. 3 céus. Paulo disse que ele conhece um homem que foi até o 3º céu. Caramba, tem até o 3º céu? Pois é. Que foguete que chega lá? Não vai de foguete. Existem 3 céus. O primeiro céu é esse físico, é o que a gente vê, as estrelas, a atmosfera. Mas os outros céus, quando a Bíblia fala de céus, está falando de um mundo espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É mesmo, pastor? É. Irmãos, não existe só essa matéria. Só isso que a gente vê pode pegar. Como diz Shakespeare, né? Há muito mais entre os céus e a terra do que julga a vã filosofia do homem. Há muito mais. A gente desconhece. Mas eu posso garantir para vocês que existe um mundo espiritual. Então, como é que foi no princípio? Primeiro, Deus criou o mundo espiritual. Como é que é esse mundo espiritual? É uma outra dimensão? Essa palavra, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela vem carregada de conceitos que não é bíblico. Mas se fica melhor para você entender isso, que é uma outra dimensão, poderia até entender. Mas só em títulos de entendimento, porque essa outra dimensão, esse mundo espiritual, está aqui pairando. Por exemplo, agora mesmo, enquanto eu estou falando, tem anjos aqui caminhando no meio da gente. O mundo espiritual está interagindo aqui conosco. Então, como é que foi no princípio? Primeiro, Deus criou o mundo espiritual. Ou seja, tem coisas que foram criadas antes da terra. Lá ele criou os anjos. Olha aí que lindo. Criou a sala do trono. Criou algumas coisas que quando a gente for morar no céu a gente vai ver. Tamo junto. Então, coisas espirituais. Primeiro ele criou elas. Os céus. Pum. E depois ele criou o quê? A terra. Então ele criou um mundo espiritual e criou um mundo físico. Para a pregação de hoje é tudo suficiente que você precisa saber. Outro dia a gente pode falar mais sobre esse assunto. Mas entenda que quando fala céus, está falando que ele cria o mundo espiritual, criou os anjos, os seres espirituais que ele fez, e depois criou a terra. Aí agora a gente já entendeu o versículo 1, não tem mais nada para falar hoje não. Tem mais coisa aqui, mas não vou falar não. Vou para o versículo 2. O que diz o versículo 2, irmãos? A terra era o quê? Sem forma e vazia. E a terra, Haaretz. A terra, Haaretz. Céus, Shamaim. Terra, Haaretz. Era sem forma. Tohu. Eu estou falando em hebraico porque foi a língua que foi escrita. Para a gente entender o significado dela. Tohu, em hebraico, significa caos, desordem, confusão. E em alguns aspectos pode até ser usada para fracasso. Ou seja, a terra estava uma confusão, uma desordem, uma bagunça, uma coisa horrível, irreconhecível, destruída, e para completar ainda estava trevas, e um abismo. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, Deus faz alguma coisa imperfeita? Tudo que Deus faz é o quê? Perfeito. Então Deus criou uma terra assim, sem forma, vazia, arrebentada, quebrada, destruída? Deus faz assim, irmãos? Quem acha que Deus faz uma coisa assim, quebrada, destruída, arrebentada? Imagina, Deus vai fazer... Deus não é um pouco trabalho de qualquer jeito não, irmão. Quando ele faz o quê? Perfeito. Concorda comigo? O que a Bíblia diz? Perfeitas são as suas obras. Como é que a Bíblia diz que Deus faz uma terra e a terra toda esculhambada desse jeito? Que obra é essa? Não tem o sinal digital de Deus aqui não. Não é assim que ele trabalha. Não é o padrão dele.
E aí, irmãos, como é que a gente entende isso? Isso gera uma confusão por causa da forma como foi trazido para o português. Veja. Aqui nós temos assim, ó. Ve'haaret haitá tohu. Ve'haaret haitá tohu. Aí como é que traduzir? E a terra era sem forma e vazia. Mas esse haitá, esse verbo, ele pode ser interpretado como tornou-se. Entendeu? No princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que eram os céus e a terra? Ó, top da balada. Perfeito, lindo. Mas a terra, o que aconteceu com ela? Tornou-se sem forma e vazia. Quem entendeu o que eu falei? Então significa que se ela tornou é porque ela não era desse jeito. É sério isso, pastor? É sério isso. É isso que você precisa entender. Quantos anos você leu esse texto e nunca entendeu isso? Não era assim. Deus não fez ela assim. Deus não criou ela desse jeito. Porque Deus não faz nada sem forma e vazio. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de torru. Deus é Deus de paz. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu um cataclisma. Aconteceu um acidente. Aconteceu um evento que atingiu a obra do Senhor. E como consequência, fez com que a terra, aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha criado, passasse por um estado de transformação, aonde depois desse cataclisma, depois desse evento, depois dessa tribulação toda, reinasse o caos e imperasse as trevas. É assim que deve ser interpretado Gênesis 1, 2. Que evento foi esse, pastor? Bem, alguns estudiosos da Bíblia, eles tentam responder esta pergunta. O que seria capaz de fazer com que a terra ficasse sem forma e vazia? Não é o escopo da nossa mensagem hoje. Eu não quero falar sobre esse cataclisma e nem pretendo trazer essa resposta a discutir sobre isso. O que você precisa entender é que aconteceu alguma coisa que destruiu tudo. Para você não ficar na dúvida ou com aquela cabeça, né? Ah, pastor, joga no ar e não responde. Alguns alegam que foi a queda de Lúcifer. Alguns alegam isso, que ele teve uma rebelião no céu, caiu e rebentou a terra toda. É uma das teorias. Mas seja o que for, você precisa entender que a terra, ela passou por um processo, ela tornou-se torru, sem forma, caos, confusão, fracasso. E as trevas, as trevas, elas estabelecem na terra e prevalece o abismo. E aqui é muito interessante, irmãos, porque de repente eu estou lendo sobre Gênesis, de repente eu estou lendo sobre a formação da terra, mas eu posso estar me referindo a alguma história de uma vida. De repente eu estou estudando sobre como é que Deus fez os céus e a terra, e eu posso ser transportado pelo Espírito Santo para, na verdade, entender que eu estou falando de uma história. Que esse texto não está falando só de como Deus refez aquilo que ele tinha feito, mas de como é que Deus age em situações em que ele precisa refazer. Porque talvez você está aqui me ouvindo, ou você que está em casa me escutando, e de alguma maneira está se identificando com isso. Espera aí, pastor está falando da terra ou está falando de mim? Porque essa história é de quê, irmãos, na verdade? Essa história é de um projeto bonito, lindo, que foi feito com Deus para ser perfeito. Um projeto que, como pano de fundo, teve aprovação no mundo espiritual, começou no mundo espiritual. Houve um investimento da parte de Deus. E esse projeto foi crescendo, foi se estabelecendo. Esse projeto foi te entregue. Só que ocorreu um evento, e é por isso que hoje eu não estou me focando no evento, porque não importa o que aconteceu.
O fato é que ocorreu algo. Ocorreu um acidente. Ocorreu um ataque. Ocorreu um assalto. Ocorreu uma investida. Ocorreu uma covardia. Ocorreu uma seta. Uma ação demoníaca que atacou o projeto original, que era lindo, porque Deus só faz coisa boa. Atacou, invadiu, e aquilo que era bonito hoje não é mais. E se você mostra esse projeto que você está vivendo hoje, a pessoa não reconhece que isso já foi um dia algo bom na tua vida. Hoje, quando nós lemos aqui a terra sem forma e vazia, e você está entendendo junto comigo que esse sem forma fala daquilo que está no caos, daquilo que está na desordem, daquilo que está na confusão, talvez isso aqui, esse torru está falando de você. Está falando da sua vida, que está sem forma, confusa, destruída, deformada, acabada, arruinada. E vazia, porque não tem nada. Quantas pessoas não estão vivendo sobre esse caos? Quantas pessoas não estão vivendo sobre a égide dessa maldição? O caos. Não era para ser assim, mas tornou-se. E quando isso se estabelece é muito difícil, irmão. Sabe por quê? Porque o caos chama as trevas. Satanás se aproveita desses momentos de fragilidade. E a sequência disso é vir quem? O abismo. Olha como é a escalada, como é o círculo, né? Aquilo que é perfeito, ele ataca, ele atinge, e aí traz a confusão, traz a desordem, traz a desorientação. Desorientada, uma pessoa desorientada é uma pessoa desprotegida. Uma pessoa desorientada é uma pessoa desarmada, fragilizada. Desorientada, sem ordem, começa a aparecer o quê? As trevas que vão vindo, vão aparecendo, vão se estabelecendo. Com qual objetivo? Jogar você para o abismo. Será que aquilo que eu estou falando está te parecendo familiar? É possível que talvez, em determinado grau, sim. Hoje, na sua vida sentimental, impera o caos. Hoje, no seu casamento, está imperando o quê? O caos. Hoje, na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida com Deus, está imperando o quê? O caos. Sem forma e vazia. Trevas. E Satanás observando. E feliz. Porque quando você está desorientado, quando você está agindo, a pior coisa, irmãos, é tomarmos decisões nesse estado. A pior coisa é tomarmos decisões debaixo dessa circunstância. Talvez eu esteja aqui pregando para pessoas que estão sobre a face do abismo e olhando lá para baixo. E pensando, eu vou jogar tudo para o alto. Eu vou jogar tudo para o alto. Tudo que o diabo quer é que você faça isso mesmo, que você se jogue. Que você acabe com tudo. É o abismo da depressão, da autocomiseração, do fim. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? E aí a gente pensa, será que tem jeito? Quantos aqui conhece alguém com uma história de caos e de destruição? Projetos lindos que hoje estão acabados, destruídos. Você olha tudo sem forma e vazia. Aí na nossa natureza a gente pergunta assim, será que tem jeito? Será que tem jeito, irmãos? Tem jeito, igreja? Tem jeito, sabe por quê? Porque o texto me diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E isso é tremendo, por quê? Porque o projeto era bonito. O projeto era perfeito. Veio um acidente, veio um trauma, veio um ataque, ficou sem forma, vazio, destruído, trevas. Quantos aqui já tiveram que trabalhar em uma atividade difícil, mas você não conseguia executar?
E aí você tenta de novo. E novamente dá errado. Naturalmente falando, qual é a tendência que nós temos? Desiste, abre mão. Mas esse texto me mostra que o Senhor nosso Deus, Ele tem um padrão e Ele tem uma forma de agir. Ele não criou a terra para ser sem forma e vazia. Ele fez com a melhor das intenções, é o projeto. Mas de repente, quando aquilo passa por aquela transformação e é tudo destruído, Deus podia muito bem olhar e dizer, quer saber, eu desisto. Quer saber, eu fiz o melhor e não deu certo. Eu vou olhar para trás e vou virar as costas. Mas a palavra de Deus diz que apesar de estar sem forma, apesar de estar atacada, apesar de estar vazia, apesar de estar até cheio de trevas, o Espírito de Deus ainda estava pairando, observando e gerando expectativas sobre aquela situação. E nós sabemos que o Espírito Santo é a natureza criativa de Deus, e onde Ele está, é porque algo vai ser feito de bom. Eu creio nesta noite, e por isso que eu trouxe esta mensagem, que como um manto sobre esta igreja, o Espírito Santo está pairando sobre nós nesta noite. Eu creio que há um manto de restauração, eu creio que há uma unção fluindo sobre nós, sobre inclusive estados de caos, de destruição, sobre histórias de perdidas. E isso pode trazer consolo, igreja, porque onde está o Espírito Santo é um sinal de que Deus vai trabalhar e vai fazer tudo novo. Irmãos, creiamos e renovemos a nossa esperança. Vem uma história nova para mim e para você. Quantos creem nisso, se expressem? Onde está o Espírito de Deus? Ele atrai. Ele atrai. Eu desisto, você desiste, mas Deus não desiste. Eu largo, você larga, Deus não larga. Ele não volta atrás nas suas promessas. Aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Deus não tem plano B, irmãos. Deus não cria um projeto guardado na gaveta, caso não dê certo. Aquilo que Ele determinou vai se cumprir, as suas palavras não caem por terra. E quando o reino caos, até mesmo quando as trevas dominam, a gente acha que está tudo perdido, não, pode perceber, lá sobre as águas, está pairando Ele, Ruach HaKodesh. O Espírito de Deus está pairando, como está pairando sobre esta igreja. Eu insisto, Ele está pairando sobre esta igreja. Sobre as águas, sobre as vidas, observando. Ele está olhando, Ele está planejando. Alguém poderia dizer, Espírito Santo, mas está tudo destruído, está sem forma. Só continua aqui perseverando? Sim, porque eu sou o Deus da restauração. Vou fazer tudo de novo, vou trabalhar tudo de novo. Passo por passo, é um processo, não levou no mesmo dia, não levou na mesma hora. Mas Ele fez tudo novo. O nosso Deus faz novas todas as coisas. E o que Ele fez assim, irmãos, é o que Ele faz conosco. Há áreas na minha vida onde o Espírito Santo está pairando e dizendo, eu vou trazer de novo. Vou reconstruir. Há áreas nesta igreja onde o Espírito está dizendo, eu estou pairando. Tá, às vezes está sem forma, às vezes está vazia. Não era esse o projeto, mas não significa que eu saí, eu estou aqui. Eu continuo. E continuo o quê? Trabalhando, trazendo a presença criativa e poderosa de Deus. Há pessoas que dizem que o Espírito Santo, ele é a criatividade de Deus. Ele é a mente criativa de Deus. Onde Ele está? E é isso que eu declaro nesta noite. Ele está aí, querido. Ele está aí. Talvez não vai levar na mesma hora que Ele vai refazer tudo. O estrago é muito grande, torru, confusão, caos. Você fica ansioso, você fica atribulado, você fica querendo que se resolva logo. Você acha que não tem jeito. Você fica olhando porque se perdeu, mas a palavra de Deus diz, não fique olhando porque se foi, porque eis que faço nova todas as coisas. Faço nova. É indesistível, nosso Deus é indesistível nos seus projetos. Aquele que começou uma boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Quem toma posse desta palavra, com voz de crente se expresse, Ele é fiel para completá-la, igreja. Às vezes a nossa história passa por cada percurso, a nossa história dá voltas, mas não quer dizer que o Senhor desiste de nós. Pare. Escuta o mover das águas, Ele está trabalhando. E onde Ele está, Ele traz de volta.
Quantos creem que Deus pode fazer coisas novas e reconstruir? E aí o Espírito de Deus atrai o Senhor, atrai o eterno. O Espírito de Deus parando sobre aquele cenário de destruição. Imagina isso. O caos reinando. Torru, confusão e o Espírito de Deus pairando. Ele traz o Deus, ele traz o Senhor, o eterno. Como um oleiro, o Senhor vai trabalhar sobre esse cenário de caos e ele está o quê? Reconstruindo. O que nós achávamos que estávamos lendo como a criação da terra, na verdade é a reconstrução da terra. Deus está refazendo ela. E qual é a primeira coisa que ele faz, irmãos? Versículo 3. E disse Deus, vai Omer Elohim, vai Aror. E disse Deus, haja luz. Haja luz. A gente precisa ter muita criatividade para imaginar esses textos, né? Caos reinando, trevas, abismo, tudo de ruim, tudo de ruim. E aí o Espírito de Deus está parando e atrai o eterno. O eterno diz, vai Aror, haja luz. Eu gosto de uma explicação dos rabinos estudiosos, que dizem que nesse momento Deus não criou a luz. Não, pastor? Não. Eles ensinam que nesse momento Deus não criou a luz. Ele disse, as palavras vêm de onde, irmãos? Aqui, eu estou falando. Está vindo de onde essas palavras? Está vindo de onde? De dentro de mim. Não é isso? Quando você fala, o que você está fazendo? Está fazendo com que aquilo que saia de você, a tua voz é parte da tua identidade. Você reconhece uma pessoa pelo telefone pela voz dela, porque você sabe que é ela. É ela que tem a voz, tem a identificação de voz, só tem ela com esse time. Quando Deus disse, haja luz, Ele não está criando a luz. Ele está trazendo para fora, externando aquilo que está dentro dele. A luz está dentro dele, ele está chamando ela para vir para o cenário. Olha que lindo isso. Ele não cria a luz, porque Deus é luz, irmãos. Ele chama, é como se ele dissesse, entra nessa história agora. Chama a luz, que ela venha, que ela se manifeste. E naquele momento, a luz chegou, porque ele chamou. Chamou e ela veio de onde? Veio de dentro dele, vai Omer, disse Deus. Ele abre a boca e diz, vem a luz, e da palavra dele sai a luz. E a luz se manifesta porque saiu da boca dele. O que é a luz, irmãos? O que é a luz? O que é a luz? Para os cientistas, a luz é uma radiação, olha isso. A luz é uma radiação eletromagnética em forma de ondas. É, pastor? É. Para os cientistas, a luz é uma radiação eletromagnética que é irradiada em forma de ondas. Isso que nós estamos vendo é radiação. E aí, seguindo os estudos, em 1921, Albert Einstein propôs, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel com essa teoria, de que a luz ela é dispersa em blocos. A princípio, esses blocos eram chamados de fóton. Hoje eles têm outro nome. Quanta. E que esses blocos emitem energia. A luz emite energia. Olha que interessante. E tanto é verdade isso que você chega em algumas casas, né? Você não vê aquelas placas espelhadas em cima da casa? Pegando a luz, né? Transformando aquilo em quê? Energia. Para os cientistas, tudo que existe no universo são duas coisas, matéria e luz.
E a vida que existe no universo é interação de matéria e luz. Não há vida sem luz. A luz transmite energia. E sem ela, não há possibilidade de vida. É ela que viabiliza a vida. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Olha aqui que florzinha bonitinha aqui. Ó. Mas ela é de quê? É de plástico, né? É artificial. Vamos supor que eu chegasse e falasse assim, irmão, bota uma planta bonita aqui, bota um jarro bonito, uma planta bonita. Aí viesse o irmão e botasse aqui uma planta viçosa, bonita, né, com flores. Mas o que ia passar com o tempo, irmãos? O que ia acontecer? Vocês iam começar a perceber que aquela planta ia ficando o quê? Tristinha, xoxinha, murchando, sim ou não? Não ia acontecer isso? Aí o que ia acontecer? Eu ia começar a regar. Eu ia jogar adubo, fertilizar. Mas mesmo assim ela ia o quê? Encruando, murchando até o ponto de morrer. E eu ia falar, não entendo, eu estou dando água, eu estou dando esterco, estou fertilizando, estou investindo e ela não melhora, ela não reage. Aí alguém ia me dizer, pastor, essa planta aqui, para ela viver, ela precisa de quê? De luz. Não, mas eu ligo a luz, não é essa luz, é uma luz própria, a luz do sol. Porque ela precisa de quê? Para ela viver, ela necessita da luz. Vocês estão entendendo, irmãos? Ela se alimenta da luz. Olha que interessante. A vida se alimenta da luz. Ela precisa de luz. Sem luz, ela... E assim sou eu, irmãos. Quando eu estou perto de Jesus, a luz, porque Ele é a luz do mundo, amém? Me alimenta. Me fortalece. Me faz bem. Me restaura, porque dele vem vida. Quando eu estou perto dele, eu estou firme. Agora, quando eu me afasto de Jesus, quando eu me afasto da luz, eu posso regar, eu posso adubar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso me relacionar com pessoas, eu posso prosperar na vida, mas sem a luz eu morro, porque eu dependo da luz, eu dependo de Deus. Eu fui criado para estar perto do Senhor. Ele é a luz. Quantos estão entendendo isso? É por isso que vocês entendem que existem pessoas que não rompem, não prosperam. Por quê? Porque elas têm dinheiro, elas têm projeto, têm inteligência, têm recursos, mas não têm o principal, não têm a luz. Não tem a vida. E a luz é o Senhor. E me chama a atenção, amados, que no cenário de caos, no cenário de destruição, quando Deus chega e olha aquela terra que Ele tinha feito com tanto amor, destruído, Ele não abriu a boca e disse assim, olha que caos terrível, que destruição, o que aconteceu aqui? Ele não abriu a boca para reforçar o caos. Ele abriu a boca para trazer luz. E eu preciso falar isso com algumas pessoas aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Algumas vezes, mesmo você sem querer, mesmo que independa da sua decisão, algumas vezes você vai ser exposto ao caos. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Algumas vezes você vai ter que se deparar com o caos, com cenários de destruição. E que não necessariamente sejam até situações tuas, mas serão situações em que você vai ter que estar o quê? Vai de alguma forma te interferir. E nesse momento eu preciso te dizer uma coisa, tome cuidado com a sua boca. Porque o teu pai, aquele que te criou, do qual você é modelo e traz a essência, a boca dele tem poder criativo. E nós trazemos isso também conosco, porque a Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua. E como profeta, eu te instruo, te advirto, cuidado com o que sai da tua boca diante do caos.
Cuidado com as declarações, cuidado com os decretos que você emite diante do caos, porque nós não fomos chamados para reforçar o caos. Quantos concordam comigo? Não fomos chamados para reforçar as trevas, não fomos chamados para precipitar no abismo. Se não sabe o que falar, fique quieto. Cuidado com o que tem saído na sua boca nesses dias. Porque algumas vezes as pessoas não só veem o caos, como se enchem do caos. Há pessoas que estão tão cheias de desorientação que o caos sai pela boca dela. Onde ela chega, ela traz confusão e perturbação. Ela não agrega, ela não soma, ela turba, ela perturba. Porque quando ela abre a boca, sai decretos de confusão. E é isso que o diabo quer. Mas nesta noite os nossos lábios estão sendo selados. Porque a unção que está aqui é uma unção de criar aquilo que vem de Deus. Não vamos mais alimentar o caos. Não vamos mais ser instrumentos do diabo. Não vamos mais usar nossa boca para fazer fofoca. Não vamos mais usar disse-me-disse. Não vamos mais ficar botando lenha na fogueira. Não vamos mais tá morrendo e abrir a boca e dizer vai morrer. Se você não tiver o que falar, diga a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. Porque a minha boca é boca de profeta. E fui levantado para trazer vida. Deus disse, haja luz. Havia caos, havia trevas, havia tribulação, havia desordem, mas Deus não trabalhou no caos. Havia caos, havia treva, havia abismo, mas Deus não resolveu o abismo. Havia caos, havia trevas, havia confusão, a terra estava vazia, mas Deus não criou nada, não trouxe nada. A Bíblia não diz que a terra estava vazia e Deus fez uma montanha, Deus fez um rio para melhorar, Deus pintou, não. Às vezes, irmãos, a gente fica orando, pedindo para Deus preencher algumas coisas em nós. Só que a gente esquece que Deus tem ordem e decência para trabalhar. E Ele tem prioridades. De que adianta trazer bênçãos, de que adianta preencher, se estava tudo desordem? Quando Deus tem que restaurar alguma coisa, a primeira coisa que Ele faz é garantir que a luz venha. Aí sim Ele começa a trabalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? É trazer o quê? A luz. Quem é a luz, irmão? João 8,12. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não é hora de abençoar, às vezes não é hora de preencher, às vezes não é hora de atender, às vezes é hora de trazer a luz e a luz arrumar, porque a Bíblia diz que quando a luz chegou, as trevas foram dissipadas e foram para o seu lugar. Existem pessoas aqui que estão precisando passar por um processo de restauração. Há pessoas aqui nesta noite que precisam passar por um processo de restauração. E Deus vai fazer isso. Mas a primeira coisa que precisa ser feita para esse processo de restauração é vir à luz. É trazer a luz de Deus. E a luz do Senhor dissipa todas as trevas. Nesta noite o Senhor deseja aqui trabalhar, querido. Nesta noite Deus está aqui querendo mover as águas. Abre o teu coração. Deixa Ele trazer a luz dEle para se estabelecer em você. É tempo de cura, é tempo de restauração. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida.